Olá, então vamos hoje para essa aula que vai ser um pouquinho diferente, porque agora a gente não está falando só dos polígonos que tem os lados retinhos, a gente vai falar sobre o círculo. Mas existe uma grande diferença de círculo e circunferência, tá bom? Então vou falar essa diferença aqui agora para vocês. O que que acontece? O círculo é só essa parte em volta, tá bom? Então a circunferência é a parte aqui interna, como se ele tivesse pintado, tá? Então, essa parte pintada. Então, círculo só é ele em volta e circunferência é a parte toda preenchida, tá? Então, o que que acontece? Existem alguns elementos importantes aqui que foi colocado aqui no cantinho. Existe um estudo, na verdade, específico só para círculo, existe um estudo específico só para circunferência, tem o pi, que tem todos os valores para encontrar. Na verdade, então, assim, aqui a gente consegue fazer muita coisa, consegue fazer vários desenhos. Quando tinha aula presencial, a gente fez até umas mandalas, tá? Então, assim, vamos ver se é possível a gente fazer essas adaptações para aula online, tá bom? Então, aqui hoje, nessa aula, a gente só vai falar, então, somente dessas partes mais importantes do círculo. Então, lá, ó, figura geométrica plana, caracterizada pelo conjunto de pontos de um plano. O raio do círculo é a distância entre o centro e a extremidade. Ai, vamos por parte, vamos por parte. O que que acontece? Eu vou começar pelo diâmetro, que particularmente eu acho mais fácil. O diâmetro é o seguinte: quando eu tenho um ponto até o outro, eu vou seguir ele e vai passar pelo centro. Professor, o que que é centro? É o seguinte, ó. Então, é imaginar que eu tenho. Deixa eu fazer um círculo aqui. Ó, olha só, eu tenho esse círculo, né? Eu tenho esse círculo, então o centro é esse aqui, ó, é a parte no meio, bem certinho no meio, tá bom? Então, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? O diâmetro, ele vai passar de um ponto até outro e tem que passar pelo centro, tá bom? Aí, o que que acontece? Deixa eu subir aqui para ficar melhor para vocês. Então, o que que vai acontecer? O raio é a metade dele. Então, deixa eu colocar aqui, ó, o raio é a metade, tá vendo, ó? É a metade. Então, eu tenho a parte inteira, então o raio ele pode ser, ele é a metade. Pode ser para qualquer lado, mas é sempre a metade do diâmetro. Se o diâmetro, vamos pensar que é 16, então o raio vai ser 8. Se é 10, é 5, assim por diante, tá bom? Então, ali a gente tem a corda. Deixa eu achar uma outra cor aqui. A corda é o quê? É quando ela passa em dois pontos, só que não passa pelo centro, tá bom? Então, ali, ó, tem o setor circular do AOB. O setor circular vai ser só... Opa, aqui ele ficou retinho, deixa eu refazer aqui. O setor circular seria somente essa parte aqui, ó, setor circular, tá? Então, vamos ver aqui parte por parte, ó. A gente falou do diâmetro, que é essa parte inteira. A gente falou da corda, que é esse pedaço que não passa pelo centro. A gente falou do raio, que ele é só a metade. A gente falou do arco, é só isso aqui. O setor é essa parte inteira. E o centro é só o miolo, tá bom? Não tem aqui, mas agora no mês de março, dia 14, no caso é considerado 14/3, é considerado o dia do Pi. Mas, professor, o que que é o Pi? O Pi é essa letrinha bonitinha aqui, que acredito eu que muitos de vocês já devem ter visto. É essa letrinha aqui, ó. É uma letra grega, Pi. E o valor dela é aproximadamente 3,14. Como que é representado aproximadamente? O aproximadamente, ele é assim, ó. Ele tem o igual com o tiozinho em cima, então ele é aproximadamente 3,14. Mas como que chegou nesse valor? Não importa o tamanho da circunferência, se vai ser pequenininho ou se vai ser grande, o que que vai acontecer? Você vai ter que medir, deixa eu colocar um pouco mais fina a caneta aqui. Isso vai ser uma atividade complementar, tá bom? Mas aí eu vou fazer uma aula específica para isso, tá? Então, assim, ó, vamos dizer que você vai pegar, por exemplo, um pote da sua mãe. Então, você vai pegar um barbante e você vai passar em volta do pote da sua mãe e você vai anotar o valor, tá bom? Aí, você anota esse valor que você não sabe. Perdão, que você não sabe, mas que você conheceu ali. Aí, você vai dividir na calculadora mesmo
pelo valor do diâmetro. O diâmetro é de uma ponta até a outra, entendeu? Então, assim, ó, eu tenho alguma coisa circular, eu vou medir esse tamanho em volta com barbante, vai ter que pedir ajuda para outra pessoa, e aí você vai dividir pelo diâmetro que é passar aqui pelo centro. Então, é esse valor aqui com esse valor aqui. Então, o que vai acontecer? Quando a gente faz essa divisão, quando você chega o mais próximo de 3, chega mais próximo de 3,14, quer dizer então que a sua continha está certa. Quando a gente estava com aula presencial, eu fiz desafio para os meus alunos. Então, quem conseguia chegar exatamente e me mostrar ali na calculadora que chegava 3,14 ganhava um brinde, tá? Como a gente está online, vamos ver se a gente consegue fazer essas adaptações, tá bom? Mas então é isso, na aula sobre círculo, tá? Então na próxima aula, então nós vamos falar então sobre a geometria espacial. Então, ó, até a próxima aula.